Quando o silêncio vira dor e o bullying destrói sonhos, é hora de mudar essa realidade. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Eu sou o jornalista Leandro Ribeiro e hoje vamos falar sobre o bullying e a saúde mental das nossas crianças e adolescentes nas escolas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe Beatriz Demarco, ela é psicóloga e subcoordenadora do Programa Trabalho Protegido na Adolescência, o PTPA, aqui da Fundação. Muito bem-vinda, Beatriz. Obrigado por estar aqui conosco. Oi, Leandro. Muito obrigada a você. E aí, você me apresentou como Beatriz, mas se quiser me chamar de Bia, fica à vontade, porque é assim que todo mundo me chama, tá? Bia, trabalhar com crianças e adolescentes já é um grande desafio. E quando o bullying é inserido nessa realidade, o cenário fica ainda mais delicado. Queria que você explicasse para a gente um pouco sobre os tipos, né, de bullying e o impacto que isso pode causar na vida das nossas crianças e adolescentes. Sim, o bullying, ele é caracterizado, né, por ações ali que acontecem de forma sistemática, né? Elas são recorrentes, não se trata de uma ação única, né? Quando acontece uma ação única ali com algum indivíduo, com algum adolescente, alguma criança, não deixa de ser uma agressão, né? Uma violência. Mas para a gente caracterizar como bullying, a gente está falando, então, de ações recorrentes que vão ali constranger, que vão humilhar, que vão trazer algum tipo de sofrimento para aquela criança, para aquele adolescente, né? Quando a gente está pensando aí nesse contexto escolar. E o bullying, ele tem ali impactos, né? A gente tem o bullying, a gente tem o cyberbullying, né? Quando a gente pensa aí no contexto também da inserção nas redes sociais, né? No contexto aí online. E aí a gente pode pensar em impactos sociais, né, em impactos físicos, em impactos emocionais, psicológicos. Então, a gente tem essa diversidade, né, que aquelas ações elas acabam afetando de uma forma integral, vamos dizer assim. A gente sabe que o bullying, o cyberbullying também, como você citou, deve ser uma prioridade, né, no sentido de combater esse tipo de prática. A gente tem um dado assim, muito interessante que eu separei aqui, Bia, eu queria que você também refletisse sobre ele, que é da Unesco, que revelou que em 2023 o Brasil ocupou uma triste marca e ocupou a 4ª posição no ranking mundial de países com mais casos registrados. Nesse contexto, a gente precisa refletir todo um trabalho de prevenção, e eu queria que você falasse que forma esse trabalho de prevenção pode ser importante nos ambientes escolares, dentro das casas dessas crianças e adolescentes também, e qualquer outro lugar. Tem aquele ditado antigo, né, de que é melhor prevenir do que remediar. Sim. É claro que é fundamental a gente remediar quando a gente entende que já tem ali o bullying, o cyberbullying acontecendo. Mas, antes disso, a gente precisa ter o olhar, né? E quando eu falo do olhar, é o olhar literal, né? Mas é o olhar do cuidado, de estar ali, né? De perceber. E aí, esse olhar, ele precisa ser feito a partir da família, ele precisa ser feito a partir da escola, precisa ser feito a partir de todo o ambiente onde essa criança, onde esse adolescente estão inseridos, né? Então, quando a gente percebe que a gente tem uma determinada adolescente que tem ali, que chega, sei lá, né? Chega sempre comunicativo, o humor dele está ali né, tranquilo, está ali se comunicando e tudo mais. Tem alguma mudança de comportamento? É claro que não é sempre que isso vai querer dizer que é um bullying, um cyberbullying que está acontecendo com aquele adolescente, né? Mas quando a gente começa a perceber algumas alterações de comportamento, quando a gente começa a perceber que tem alguns sinais, alguns sintomas físicos ali, né? O humor, às vezes o humor muda, o adolescente está mais agressivo, está mais irritado, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, precisa ter esse cuidado, né? A gente pensa também em outras formas de cuidado. Sim. E acho que é interessante a gente pensar que isso precisa ser feito de uma forma conjunta, né? A gente não tem como, por exemplo, aqui na Fundação, a gente não tem como atuar sozinho. É claro que a gente tem as nossas estratégias e as nossas atividades que a gente vai fazer com os adolescentes, com as crianças, né, e com os adolescentes que são assistidos aqui por nós.
mas a gente não consegue avançar nesse cuidado se a gente não tiver um suporte da rede. Então, se a gente não tiver um suporte da escola onde esse adolescente está inserido, do CRAS, né, onde essa família está sendo assistida, do CAPSI, de repente, né, então a gente não consegue pensar nesse cuidado se a gente não pensar dessa forma integral, né? Então, essas formas de prevenção a gente pensa a partir das rodas de conversa, a gente pensa a partir de oficinas, né? A gente tem um programa, né, federal, que é o Programa de Saúde na Escola, que ele tem, né, como já diz o nome, né, a inserção ali da saúde básica dentro das escolas, e tem uma série de atividades, né, e de questões que são trabalhadas dentro do ambiente escolar. E aí a gente tem como agora obrigatório, né, o debate sobre saúde mental. E aí, quando a gente fala de saúde mental, é claro que a gente está falando de uma forma muito mais ampla, mas que também, né, esse tema do bullying, do cyberbullying, acabam fazendo parte. Sim. Então, é importante que todos esses equipamentos, que todas essas áreas conversem para que a gente pense nesse cuidado e nessa prevenção do bullying e do cyberbullying. E trazendo um pouquinho da sua experiência como subcoordenadora do programa PTPA, de que forma o programa ele pode contribuir, colaborar para identificar esses casos aqui também no decorrer do curso, das aulas com os nossos adolescentes? Uhum. A gente tem no PTPA uma equipe, né? A gente tem uma equipe de psicologia e uma equipe de serviço social que atua tanto para os adolescentes que estão em curso, no curso do PTPA, ou quando eles são encaminhados para o estágio, a gente também tem uma equipe técnica de psicóloga e de assistente social que acompanham esse adolescente estagiário, né? Então, mesmo dentro dos órgãos que são parceiros da gente aqui do PTPA, a gente tem a entrada desses profissionais do PTPA que vão lá acompanhando esses adolescentes até eles terminarem o estágio. E a gente acaba precisando ter esse olhar, né, para a saúde mental desses adolescentes, porque a gente entende que o PTPA é o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. Então, é óbvio que a gente está ali para qualificar esse adolescente para o mundo do trabalho, né? Essa é a ideia do programa. Mas, junto disso, quando a gente recebe, quem é o perfil de adolescentes que chega para a gente, né? São adolescentes ali que estão em vulnerabilidade social. Esse é o perfil de atendimento do PTPA. E aí, quando a gente recebe esses adolescentes, em sua grande maioria das vezes, já tem muitos direitos que são violados para além desse direito, para além da temática do trabalho protegido. Então, é claro que a gente recebe adolescentes que, por exemplo, né, foram submetidos ao trabalho infantil, né, e que a gente precisa combater isso e tudo mais. Mas a gente vê tantas outras questões que a gente precisa olhar. E, por muitas vezes, está relacionado esse tema, né, da violência, do bullying e né, cyberbullying, enfim. E a gente precisa ter essa dinâmica, né, de proteção. Então, a gente tem uma equipe de psicologia e uma equipe de serviço social que vão atuar nessa frente do cuidado, né, da prevenção né, nesse cuidado quando a gente percebe, quando a gente identifica que tem já alguma situação acontecendo, que é feito desse trabalho com a rede e tudo mais, como já tinha falado antes. E essas equipes de atuação que você menciona, ela atua também tanto nas aulas, no decorrer do curso, sim, quanto no período do estágio. Sim, sim. E dentro do período do curso, atuam dentro de sala de aula, né, como também tem o espaço para acolhimento. Não é o papel da psicologia, né, do PTPA, não tem um caráter de psicoterapia, um caráter de terapia, né? A gente tem outras formas de atuação dentro. E aí também acho que eu vou pegar esse gancho, né, para falar que quando a gente está falando de saúde mental, e acho que isso é muito evidente não só dentro do PTPA, né? Isso muito em geral, mas fazendo esse recorte aqui, falando do PTPA, não tem como a gente pensar em saúde mental se a gente não pensar no contexto social desse adolescente, né? Porque é aquilo, não tem como a gente pensar, a terapia ela não vai dar conta, né? A saúde mental não vai estar boa, vamos dizer assim, se está faltando comida em casa, né? Não tem como ter saúde mental, né? Não tem como ter uma qualidade ali de vida se a gente tem violência dentro de casa acontecendo e nada está sendo feito para isso. Então, precisa ser esse trabalho articulado, né? Esse acompanhamento psicossocial que o PTPA faz desde a entrada, na verdade, né, do adolescente. Quando o adolescente vai lá e se inscreve para o PTPA, tem as entrevistas sociais e psicológicas, né, para que ele possa entrar no curso, e aí, nesse momento de entrevistas, já são identificados, às vezes mapeadas algumas questões, para que ele vá sendo acompanhado ao longo do período do curso, e depois, quando ele é encaminhado, né, para algum estágio, se acontece esse encaminhamento,
ele também vai sendo acompanhado ao longo do estágio. Então, esse cuidado ele vai acontecendo ao longo de todo o período dele no PTPA. Perfeito, Bia. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de reforçar aqui o convite para você curtir o nosso conteúdo, também comentar, dizer o que está achando desse episódio, esse tema que infelizmente ainda é muito atual, e também compartilhar nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a esse vídeo. Bia, como os pais podem perceber quando o filho ou a filha está ali praticando bullying ou até mesmo recebendo, né, sendo vítima das práticas de bullying? E, além disso, quais atitudes eles podem tomar diante desse cenário? E nessa sua fala, você trouxe uma coisa que aí me chamou a atenção, que acho que é importante também da gente falar, quando você traz... quando o filho ou a filha está praticando ou sendo vítima. Sim. E é interessante a gente pensar que, às vezes, isso pode acontecer junto, né? Não necessariamente Exato, quem sofre pode estar também praticando bullying, né? Que a gente tem muito isso e a gente costuma dizer isso de uma forma separada e pode acontecer também de forma separada. Sim. Mas é interessante e importante que a gente entenda que isso pode acontecer também ao mesmo tempo, né? Pode ser que E é curioso, né? Sim, né? Você recebe ali e a forma de você lidar com aquele sofrimento pode ser você atacando, né? Exato. Não que isso justifique o ataque, mas é importante que a gente cuide também de quem está violentando, né? Daquele adolescente, daquela criança que está violentando uma outra pessoa, né? Uma outra criança ou um outro adolescente. E aí, enquanto responsável, né? O que cabe a gente é isso que a gente estava falando antes, que é o olhar, que é o cuidado. A gente precisa estar atento, né, identificar ali algumas mudanças no comportamento, né, uma retração às vezes, se tem ali alguns sintomas aparecendo, sintomas físicos, né, uma mudança de comportamento e afim. E aí a quem a gente recorre? Aos equipamentos, né, que o adolescente ali já está acessando ou a outros equipamentos. Então, a gente está percebendo que tem alguma coisa de esquisito acontecendo, vamos dizer assim. Sim. A escola está ali, a gente deve buscar a escola, né? Busca a escola, tenta saber ali junto, né, com a coordenação pedagógica, junto com os profissionais, né, de psicologia, de serviço social que estão ali dentro do contexto escolar. Conselho tutelar também. Sim. Né? É um adolescente assistido aqui pela FIA. Busca que a gente, né, inclusive no PTPA, é fundamental que a gente tenha um contato com os responsáveis, né? O trabalho ele no caso do PTPA, para o adolescente, né? Mas isso não exclui o contato das equipes técnicas com os responsáveis. Então, essa troca é muito importante para o cuidado desse adolescente, né? Então, se você identifica que tem alguma coisa de esquisita acontecendo, você não sabe muito bem o que é buscar ajuda. É entender também, né, qual é a qualidade desse espaço e dessa escuta que você oferece para quem está dentro de casa, né, para essa criança ou para esse adolescente ao qual você é responsável, seu filho, seu sobrinho, seu neto, o que quer que seja, e tentar fomentar esse diálogo, sabe? E a gente, às vezes, né, esse adolescente não vai se sentir confortável, não vai se sentir seguro, pode ser também, de expor isso dentro de casa. Então, por isso, quer dizer, não só por isso, né, independente dele se sentir seguro ou não, você precisa acionar a rede de proteção. Então, a escola, o conselho tutelar, o CRAS, né, eles precisam ser acionados para, inclusive, junto à família, dar esse suporte. Mas é fundamental que a família esteja atuando, né, que tenha um papel ativo nesse cuidado com os adolescentes e com as crianças. Certo. Queria trazer para a nossa reflexão também os impactos que, infelizmente, a prática do bullying acaba causando na vida, na saúde mental das crianças e adolescentes. A gente pode imaginar algumas coisas como, por exemplo, a depressão, né, e outras coisas mais. Queria que você falasse um pouco também sobre esses impactos negativos e que, infelizmente, acaba causando aí na vida, na saúde mental deles. Quando a gente vai pensar nesse contexto de saúde mental, né, a gente precisa entender que tem essas dinâmicas, né, que acontecem, elas acabam afetando. Então, a saúde mental pode e provavelmente vai ser impactada por esses efeitos, né, do ambiente, né, esses efeitos de violência. E aí,
qual é essa rede de apoio que esse adolescente tem? E aí isso está a ver ali com o que a gente acabou de falar. Né? Qual é essa rede de apoio que esse adolescente tem? Qual é o espaço seguro? Onde que ele se sente à vontade para poder questionar, para até poder entender de que ordem é essa agressão que está chegando? Né? O que está acontecendo? Isso diz sobre mim, isso diz sobre outra pessoa, quem pode me defender? Né? Então, é claro que isso vai ter ali um caráter prejudicial. Né? E aí, quando a gente pensa nessa rede de apoio, é interessante a gente pensar como que a gente, enquanto sociedade, olha para esse adolescente. Eu vou dar uma focadinha aqui mais para o adolescente, mas isso vale para a criança também, que eu estou percebendo que toda hora eu estou falando adolescente e criança. Então, claro que eu estou falando do público como um todo, né? Mas direcionando um pouco mais agora para esse contexto da adolescência, quando a gente dá uma olhada, né, nos conceitos de adolescência, claro que não são todos, né, mas quando a gente vai buscar, eu lembro que eu estava fazendo uma pesquisa né, há um tempo atrás para a minha dissertação, e fazia parte da minha pesquisa dar uma olhada nos conceitos sobre adolescência. O que os artigos que eu tinha selecionado para entrar lá na dissertação do mestrado, o que eles falavam, qual era o conceito que eles traziam sobre a adolescência. E aí foi muito doido, né? Assim, falando bem assim, foi muito doido perceber que... Porque assim, o tema era falar sobre a adolescência, né? Lá com um outro contexto. E aí, quando eles falavam sobre esse público, ou eles não traziam o conceito de adolescência, ou eles falavam, é um período entre a infância e a fase adulta. É um período de descobertas entre a infância e a fase adulta. É sempre um período entre. Ou então não se fala. Né? E quando a gente pensa em adolescência, eu estou falando da gente, né, senso comum aí, geralmente vem na nossa cabeça a rebeldia, né? Aquela coisa que, é coisa de adolescente, que também tem muito, é coisa de criança. Não, mas não entende, é coisa de criança, né? E aí, pegando aí essa fala, né, de que muitas vezes aparece até mesmo dentro do ambiente acadêmico, de que é um período entre e tudo mais, entre uma coisa e outra, que lugar é esse que esse adolescente tem, né? Então, eu fico tentando imaginar. Todos nós aqui já passamos pela adolescência. Então, a gente sabe que lá atrás a gente sofria, que a gente, né, sentia felicidade, que a gente sentia raiva. E quantas vezes a gente não foi invisibilizado? Quantas vezes os nossos sentimentos não foram postos de lado? Quantas vezes a gente, né, falou assim, eu estou sentindo, mas ninguém está me escutando. Né? Então, essa fala agressiva, às vezes, né, de que o adolescente é assim mesmo e tudo mais... Quantas vezes isso também não acaba afastando esse adolescente de se sentir ali acolhido e de buscar esse suporte, né? Então, acho que é importante a gente também olhar para como que a gente, como um todo, enxerga essas pessoas, né? Não estão num espaço entre. Eles são sujeitos de direitos, né? Como traz aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né? Então, a gente precisa validar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo sentido, aquilo que a gente está vendo e tratar com a responsabilidade e com a gravidade que se apresenta. Né? A gente não tem que desvalorizar, deixar de lado e falar, é isso aí. Né? Então, acho que é importante a gente poder refletir sobre a forma que a gente enxerga também essa galera. Né? Sim. A gente tem uma série de estudos também, Bia. Estudos, relatórios, pesquisas, né? Leis também, que você bem mencionou mais cedo, sobre esses casos, sobre esse tema que é muito delicado e, como eu disse, infelizmente ainda atual. Na sua concepção, como supercoordenadora do PTPE, o que ainda falta para que a gente consiga, de fato, combater com mais efetividade essa questão do bullying? Eu acho que é importante... A gente tem, como você trouxe, né? A gente tem algumas legislações, né, que estão aí e que a gente precisa difundir essa informação. A gente precisa trazer... acho que espaços como esse que a gente está fazendo aqui agora, né, é uma forma da gente promover o acesso à informação, é uma forma da gente trazer uma reflexão e da gente poder pensar, inclusive. Né? Enquanto a gente está aqui conversando, abrem várias caixinhas aqui na cabeça de o que a gente pode fazer aqui e ali, pensar em estratégias, aqui no meu caso, né, para o PTPA e tudo mais. Então, eu acho que o acesso à informação, divulgar a informação, divulgar a importância de se pensar, né, e promover esse espaço não só entre a galera que está atuando na linha de frente ou quem está na gestão desses programas, desses projetos e nos equipamentos, né, como um todo, mas também para os adolescentes, para as crianças que estão ali. Né? Então, é interessante que a gente
Claro, né, que a gente vai adaptar a linguagem, que a gente vai trazer de uma forma interessante, mas que a gente coloque ali uma reflexão também para essas crianças e para esses adolescentes desses impactos, né, de ações sobre o bullying, sobre cyberbullying e sobre tantas outras demandas que chegam e que acabam trazendo esse sofrimento para essa galera. Né? Então, acho que é importante a gente, né, os adultos, se mobilizarem quanto a isso, enquanto família, enquanto Estado, enquanto sociedade, mas também a gente levar isso e também poder fomentar que entre si, que eles também possam falar sobre isso, né? Que eles também tenham ali um espaço de protagonismo, afinal de contas são eles que estão ali vivendo e falando, né? E sofrendo sobre essas questões. Então, que eles também possam ter um lugar de protagonismo nesse sofrimento deles, nessa fala deles. Né? Você também falou sobre as equipes que atuam no PTPA. Né? Eu queria que você falasse, através da sua experiência também acompanhando o programa, quais mudanças mais significativas você já percebeu com esse trabalho no programa? Eu acho que, como eu tinha trazido um pouco antes, os adolescentes, quando eles chegam para a gente no PTPA, eles não têm demandas só ligadas à questão do trabalho. É claro que muitos chegam falando que eles querem ser qualificados para o mundo do trabalho, muitos querem atingir a etapa do estágio, né, quando eles conseguem ser encaminhados para o estágio, mas a gente percebe que tem muitas outras demandas de educação, demandas sociais, né? A gente tem aí uma série de impactos na vida dessa galera que a gente acaba assistindo aqui. Então, eu acho que o PTPA ele vai para além dessa qualificação, sabe? Eu acho que isso é muito interessante e muito importante que isso aconteça. Quando esse adolescente... Até porque, quando a gente está pensando num trabalho protegido, a gente está pensando nesse adolescente protegido. Né? A gente não pode pensar exclusivamente ali na coisa manual do pegado, chegar no estágio, ou de ser muito bem qualificado ali, né? Receber aula com bons professores. Claro que isso é fundamental. Né? Dele ser ali preparado, qualificado, para que ele possa depois ser inserido no mundo do trabalho. Mas a gente pensa para além disso. Né? As coordenações técnicas, né, de serviço social, de psicologia, a coordenação pedagógica, que também tem um papel fundamental no PTPA, elas estão ali para olhar para além desse caráter do trabalho também. Né? Então, a gente percebe que esses adolescentes chegam com muitos direitos violados, na maioria das vezes, e aí isso vai impactar no trabalho. Né? Então, a gente não sai do nosso perfil de atendimento, né? do trabalho protegido. Mas a gente entende que, inclusive, para ter um trabalho protegido, a gente precisa olhar para essas outras questões. Então, quando chega com uma questão de violência dentro de casa, quando chega com uma questão né, falta de acesso à educação ou de acesso ao lazer e tudo mais, a gente precisa trabalhar isso. E aí a gente vê, né, no final do programa, nem sempre no final do programa, muitas vezes ali no decorrer do programa também, né? A gente vai vendo como que esse adolescente vai ali se entendendo como sujeito de direito, né? Como que esse trabalho ali da equipe, né? E aí quando eu falo equipe, eu falo da equipe técnica, mas também das equipes de unidade, né? Da equipe da gestão. Como que esse trabalho da equipe, junto com os familiares, né? Junto com os responsáveis desse adolescente, junto com os equipamentos por onde ele é assistido. Então, quando a gente identifica que existe uma demanda de saúde mental e é feito um encaminhamento, sei lá, para o CAPSI, para a clínica da família, né? Quando a gente percebe que tem uma demanda ali que precisa de um encaminhamento para o CRAS. Quando a gente faz esse trabalho junto com a rede, a gente consegue trazer, né, a garantia de direitos, que eu acho que é isso que a gente quer, né? E trazer essa qualidade de vida para esse adolescente. E aí, obviamente, isso traz um impacto também na saúde mental. Né? Então, a gente acaba percebendo que no desenvolver desse caminho, né, do PTPA, a gente tem efeitos para além do trabalho protegido, mas sim na vida como um todo desse adolescente que é assistido. Bia, a gente está falando bastante do cenário escolar, né, nos ambientes escolares, aqui no PTPA também, através das nossas unidades, mas eu queria que a gente trouxesse também um outro cenário, que é o cenário digital. Né? A gente conhece muito como cyberbullying, você mesmo já mencionou.
quais atenções a gente precisa ter também para esse cenário, para esse espaço, para esse ambiente que as nossas crianças e adolescentes acabam acessando muitas das vezes também. A gente está tendo um debate recente aí sobre a regulamentação das redes sociais, né? E eu acho que a gente precisa avançar muito nesse debate para que a gente consiga entender, né? Porque tem muitos lados disso, né? Então, eu acho que a gente precisa entender de que forma que a gente consegue atuar nessa proteção. Né? Então, a gente tem acesso a informações, né? Quais são os fatores de risco e tudo mais. E aí a gente tem também questão de privacidade, né? Dessa criança, desse adolescente. Mas a gente precisa entender que a gente precisa estar nesse cuidado. Né? Então, eu acho que avançar nesses debates para que a gente possa cada vez mais colocar, né, em prática esse cuidado é necessário. Né? A gente precisa estar ali com papel ativo nesse debate, né, sobre os efeitos do cyberbullying, sobre os efeitos, né, de como que as mídias sociais, como que as redes sociais acabam afetando positivamente também, né, e negativamente nesse acesso à informação, nessa exposição e tudo mais. Perfeito. Eu queria que você também deixasse uma mensagem, acho importante, né, para os pais, os responsáveis, né, das nossas crianças e adolescentes, chamando a atenção deles para essa atenção, né, para esse acompanhamento mais de perto, né, a cada sinal percebido, demonstrado pelas crianças, pelos nossos menores. Então, deixa aqui uma mensagem para os nossos responsáveis também. Eu acho que é importante a gente ter o olhar, né? Então, a gente poder... Não só o olhar, na verdade. Eu acho que é importante a gente ter o olhar e ter a escuta. Né? Isso que a gente estava falando antes de poder escutar o que está sendo falado, eu acho que é nossa responsabilidade como sociedade, né, como um todo, que a gente possa não dar voz porque eles já têm voz. Né? As crianças e adolescentes já têm voz. A gente precisa escutar, a gente precisa se disponibilizar para dar voz. Para dar voz não, né? Acabei aqui de me... Ai, perdi a palavra. Mas eu acho que a gente precisa conseguir ampliar, né? Amplificar essa voz que já é tida, né? Que já existe, para que a gente possa atuar. Né? E além da gente ter essa escuta, então, da gente desenvolver essa escuta, da gente desenvolver o olhar. Né? Que a gente possa olhar de fato para o que está acontecendo. Então, eu sei que tem a correria do dia a dia, né? Às vezes a gente está ali na rotina puxada, mas ter esse olhar atento, cuidadoso. Né? E aí, além do olhar e além da escuta, é o pôr para frente. Sim. Eu vi alguma coisa de esquisita, eu ouvi alguma coisa de esquisita, eu preciso me posicionar. Né? Então, é ter o olhar, é ter a escuta e o ir, né? O fazer. Acho que a gente precisa disso. Bia, um prazer enorme receber você aqui, refletir um pouco sobre esse tema que é delicado. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Sou eu que agradeço, de coração. Muito obrigada. E é isso, acho que a gente precisa ficar falando mais, né? Exatamente. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Confia, podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Muito obrigado por ter acompanhado e até a próxima.